Bom, gente, vamos agora então resolver a prova CEPICAR 2005, que foi a prova realizada em 17 de agosto de 2004, para quem foi entrar na EPICAR, para quem entrou na EPICAR em 2005. Vamos lá. As afirmativas abaixo, seja A, B e C, três conjuntos não vazios. A está contido em B, então aqui eu tenho B, aqui eu tenho A. E a interseção de C com A, um terceiro conjunto C com A, é diferente de conjunto vazio. Então vamos imaginar que o C fosse esse conjunto aqui, ó, tá? Então, o exercício fala que a interseção de A com C está contida em B. A interseção de A com C é essa partezinha aqui, ó. Então, ela realmente está dentro do B, porque se o A está todo dentro do B, a interseção do A com qualquer outro conjunto estaria dentro do B, né? A não ser que os dois fossem vazios, mas seria isso. Se A e B são dois conjuntos não vazios, tais que A união B é x pertence aos naturais, de 1 até 8. Então aqui, falando da 2 aqui agora, eu teria que A união B seria 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. A menos B, ou seja, o que tem em A e não tem em B, o A menos B seria 1, 3, 6 e 7. Só para a gente ter uma noção, desenhando aqui o A e o B, o A ele tem o 1, 3, 6 e 7 como elementos exclusivos dele, né? E B menos A, 4 e 8. Então, os elementos exclusivos do B é o 4 e o 8. Ele fala a interseção B seria conjunto vazio. Olha, eu tenho aqui 1, 3, 4, não tenho 5, não tenho 2, o 2, os 5 estariam aqui na interseção, que foram os que não apareceram do 1 ao 8. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, isso aqui é falso. Como o 2 e o 5 não apareceram nos exclusivos de A e nem nos exclusivos de B, porque eles estão na interseção. Porque a gente viu que o A união B tinha o 2 e o 5. Como eles não estavam nos exclusivos de A e nem nos exclusivos de B, é porque eles eram parte da interseção. Dados os números reais x, tais que x pertence aos reais de menos 1 aberto até 2 fechado, x pertence aos reais, x menor que 0, e x pertence aos reais, tal que x maior ou igual a 3. Então, a união de todos os conjuntos dos números reais x é o conjunto, se a gente fizer a união de todos aqui, ó, vamos pegar os 3 aqui, para fazer a 3 aqui. De menos 1 a 2 fechado, então esse aqui é o primeiro. De x menor do que 0, menor que 0, aqui está o 0, x menor que 0 está isso aqui, e x maior ou igual a 3. O 3 está aqui para cá o 3. Então, a união disso tudo seria daqui do 2 para trás, do 2 fechado para trás e do 3 fechado para frente até o infinito. Então, seria x menor ou igual a menos 1 ou x maior ou igual a 3. Então, aqui só confirmando se eu fiz tudo certinho, porque quando é falso, eu gosto de verificar bem, porque se eu falar que está falso, eu tenho que confirmar direitinho, né? Então, aqui é x menor do que 0 e x aqui de 2 até menos 1, então tá certo. A resposta seria x menor ou igual a 2, ou, então aqui não seria menor ou igual a 1, seria x menor ou igual a 2, ou x maior ou igual a 3. Então, a resposta certa nossa seria só a 1 verdadeira, a 2 e a 3 são falsas. Todas são falsas, 2 e 3 são falsas, letra D, e acabou aqui a questão. Beleza? Gente, eu tampei um pouquinho ali a resolução, vou sair daqui um pouco da tela e mostrar para vocês aqui a parte aqui da união. Então, eu tenho esse cara, esse e esse. Eu coloco aqui na resolução todas as partes. Então, eu tenho do 2 até o infinito negativo aqui. Então, veio do 2 até o infinito negativo e eu tinha do 3 para frente. Então, a resolução ficou x menor ou igual a 2
ou x maior ou igual a 3. Beleza? Então, fechamos aqui a resolução. Vamos para a próxima. Bom, gente, se o x for um número inteiro positivo, e aí ele fala que x3 menos x vai dar isso aqui, né? Ele fatorou, nada que a gente já não soubesse fazer, a gente não tivesse a obrigação de fazer. Ele fez a fatoração, ficou x menos 1, x mais 1, né? Três números inteiros consecutivos. Pode-se concluir sempre que, gente, aí ele fala que o x seria um número primo. Claro que não, porque se tem três números consecutivos, podia ser um par, um ímpar, um par, ou um ímpar, um par, um ímpar. Então, de qualquer forma, vai ter um número par multiplicado por dois números ímpares ou número ímpar multiplicado por dois pares. Nunca que isso vai ser um número primo. Múltiplo de 5. Imagina que eu tivesse o número 2 vezes 3 vezes 4. 2 vezes 3, 6 vezes 4, 24. 24 não é múltiplo de 5. Divisível por 4. Eu vou eliminando aqui, vai ser mais fácil, tá? Divisível por 4. Imagina um número 3 vezes... Não, vamos pegar o 5 vezes 6 vezes 7. Esse número aqui não seria divisível por 4. Agora, como é que eu sei com certeza que ele é um múltiplo de 6? Porque eu sempre vou pegar um par, sempre vai ter um par, para ser divisível, para ser múltiplo de 6, ele tem que ser divisível por 6. Então, ele tem que ser divisível por 2 e divisível por 3. Então, sempre vai ser divisível por 2, porque sempre vai ter um número par, pelo que a gente já falou. E sempre vai ter um número múltiplo de 3. Por exemplo, se eu pego 2, 3 e 4, o 3 era múltiplo de 3. Se eu pego 3, 4 e 5, vai ter o 3 aqui. Se eu pegar o 4, 5 e 6, né? Sempre vai ter um múltiplo de 3 também. Então, a nossa resposta seria a letra D. Porque sempre vai ter um múltiplo de 2 entre eles e sempre vai ter um múltiplo de 3 entre eles. Fechou? Se um mínimo múltiplo comum entre os inteiros olha, se está falando de mínimo múltiplo comum, eu já vou trabalhar na forma fatorada. Então, A é 2 elevado a 4, que o 16 é 2 elevado a 4, vezes 3 elevado a K. O K é diferente de zero, inclusive, tá, gente? E B é 2 elevado a P, vezes 3, vezes 7. Tudo isso elevado a 1, porque o 21 é 3 vezes 7. Trabalha sempre na forma fatorada. For 672. Gente, vamos dar uma fatorada no 672 aqui. Dá 2, dá 3, dá... Aqui fica 3, 6, dá 2 de novo, dá 1, sobra 13, dá 6, dá 12, né? Sobra 1, e aqui dá 8, né? 2 dá 84, 2 dá 42, 2 dá, aqui dá 21, 3 dá 7, 7 dá 1. Gente, eu estou fazendo a conta aqui de cabeça, mas porque não tem problema. Se eu errar aqui, eu gravo o vídeo de novo. Pô, mas isso aí é chato, né? Você vai gravar de novo, você vai perder um tempo. Sim, eu vou perder mais 3 minutos, 2 minutos para resolver de novo essa questão. Nessa prova, essa prova é de 2004, eu fiz essa prova. Eu fiz 80% dessa prova, tá? Eu fiz, na de matemática eu fiz, na verdade, um pouco mais, eu fiz 25 de 30, e na de português eu fiz 22 de 30. E acabou que eu dei um azar, que 4 questões na prova de matemática foram anuladas, todas eu tinha acertado, então acabou que a média subiu e eu acabei ficando excedente. Eram 150 vagas, eu fiquei em 220. E eu errei questões de divisão como essa. Fui fazendo de cabeça e errei. Então não fiquem com vergonha e nem achem que vocês estão perdendo tempo de fazer a conta bonitinho, principalmente se o número começar a ficar muito grande, 3, 4 dígitos, tá? Então, cuidado com isso. Então aqui é 1, 2, 3, 4, 5, 2 elevado a 5, vezes 3 elevado a 1, vezes 7 elevado a 1. Então o MMC desses dois deu 2 elevado a 5, vezes 3 elevado a 1, vezes 7 elevado a 1. Bom, como o índice aqui, deixa eu só deixar aqui no silencioso,
Bom, então como o MMC deles é esse, o MMC eu pego todas as bases que aparecem com o maior expoente. Então a base aqui 2 está elevada a 4 aqui e elevada a P aqui. Como o 2 ficou elevado a 5, quer dizer que o P tem que ser 5, porque o maior expoente é 5, o resultado é o maior expoente sendo 5, então como aqui é 4, o maior tem que ser 5. Outra coisa, aqui o K tem que ser 1, porque se o K for qualquer coisa maior do que 1, o resultado do MMC teria que ser maior do que 1. E como deu 1, a única chance disso acontecer é se o K for 1 também. Senão, daria o valor que desce do K aqui, porque o de baixo é 1, do B. Né? Então, o P é igual a 5 e o K é igual a 1. P é divisor de... Vamos agora para as alternativas. Né? P é divisor de 2 elevado a P vezes 21. O P é divisor de 2 elevado a P, 2 elevado a P seria 2 elevado a 5 vezes 21, seria divisor disso aqui, ou seja, ele dividiria isso aqui? Não tem como uma base 5 dividir algo que não tem base 5. Então, essa primeira é falsa. 3 elevado a K, ou seja, 3 elevado a 1, é divisível por 2 elevado a P, o P vale 5. Também não faz sentido, né? Uma base 3 ser divisível por uma base 2 só. P vezes K, P vezes K é 5. É múltiplo de 3? 5 não é múltiplo de 3, isso aqui é falso. P, que é 5, menos K, que é 1, é igual a 4 vezes K, 4 vezes 1. Então, 4 é igual a 4. Resposta certa nossa seria a letra D. Beleza? Fechou. Bom, gente, essa próxima questão ela foi anulada na prova, mas a gente vai fazer aqui porque a teoria dela é interessante, tá? Ó, 2 elevado a A vezes 3 elevado a B vezes C elevado a 2 é divisor disso aqui, ó. 15 é 3 vezes 5, 20 é 2 ao quadrado vezes 5 e 6 é 2 vezes 3. Então, aqui é 2 ao cubo vezes 3 ao quadrado vezes 5 ao quadrado. Então, esse é o valor n. Então, o n, que é o 2 elevado a 3. Aprenda isso aqui, tá? Apesar dessa questão ter sido anulada, é muito interessante esse conceito. É divisível por 2 elevado a A vezes 3 elevado a B sobre C elevado a 2. Né? Vezes C elevado a 2. Aí, o seguinte, tá? Esse aqui é o valor y, tá? O negócio é o seguinte. Para isso aqui ser divisível, esse de cima ser divisível por de baixo, eu não posso ter bases diferentes do de cima no de baixo. Por exemplo, o de cima é 2, 3 e 5 as bases. Não pode ter nenhuma base diferente dessas. Por exemplo, se tivesse aqui embaixo uma base 13, já não seria divisível. Se tivesse uma base 7. Então, se aqui a base é 2, base 3, base 5, aqui tem a base 2, 3. Consequência disso, o carinha aqui, o C, ele só poderia ser 2, 3 e 5. Então, provavelmente, por isso que essa questão foi anulada. Tá? Então, seria interessante ele falar para a gente que o C teria que ser diferente de 2 ou de 3. Tá? Então, aqui a gente vai considerar que o C foi 5, mas provavelmente, como ele não deixou isso claro, foi por isso que a questão foi anulada. O A, aí agora vem a segunda parte de você poder fazer uma divisão da exata. O expoente de cima, ele tem que ser sempre maior ou igual ao de baixo. Então, o 3, ele tem que ser sempre maior ou igual ao expoente de baixo em relação à mesma base. Da mesma forma, o 2 aqui, ele tem que ser maior ou igual ao B. Beleza. Essas são as coisas que a gente tinha que saber. Bom, sabendo que y admite 36 divisores, como é que eu faço para fazer os divisores? Eu pego cada expoente, A mais 1, vezes o outro expoente, B mais 1, vezes o outro expoente, que é 2 mais 1. Tudo isso é igual a 36. Bom, isso aqui ficou A mais 1, vezes B mais 1, vezes 3. Esse 3, inclusive, passa dividindo, né? Que é o 2 vezes 1. Então, fica 36 dividido por 3. O A mais 1 vezes B mais 1 é igual a 12.
Então, para um produto dar 12, nós temos algumas opções. Por exemplo, 2. Quais são as opções de dar 12? Porque se você tentar resolver, isso aqui é uma equação só com duas incógnitas. Você não vai conseguir achar, isolar A, isolar B, não vai dar não. Você vai ter que pensar aqui. Então, o produto poderia ser 1 vezes 12, mas aí o B mais 1 teria que dar 12. E a gente viu que o B no máximo pode ser o B mais 1 ou o A mais 1. Um deles tinha que ser 12. E a gente viu que o A é no máximo 3 e o B é no máximo 3, né? No máximo 2. Então não daria. 2 vezes 6. Bom, 2 vezes 6 um deles 2, o outro 6. A gente viu que o A e o B, no máximo 2 para o B e 3 para o A também não daria para chegar em 6, mesmo somando 1, né? B mais 1, se o A mais 1, se o A fosse 6, se o A fosse 5 mais 1, aí daria 6. A gente não pode ter o A igual a 5. E a gente tem a possibilidade de 4 vezes 3. Aí o maior deles aqui teria que ser 4, ou seja, o A mais 1 teria que ser 4. No caso, o A seria 3. E o B mais 1 seria 3. Então, o B seria 2. Então, a gente vê aqui que o A teria que ser 3 e o B ser 2 para atender ao critério do Y ter 12 divisores. Então, A vezes B é igual a C, o A vezes B é igual a C, não. A mais B é igual a C, seria certo isso, que seria a resposta. A menor que B, menor que C, na verdade o B seria o menor de todos aqui, seria B e A. A menos B, 3 menos 2 é igual a menos 1, na verdade seria igual a 1. Então seria isso, essa questão provavelmente foi anulada porque o C aqui poderia ser 2 ou 3 também. Não só 5, mas a prova deu esse vacilozinho e, como eu falei com vocês, foi anulada. Beleza? Vamos para a próxima. Um retângulo cujo perímetro é igual a 4,80 e tendo um dos lados medindo 15, deve ser totalmente dividido em pedaços quadrados com a maior área possível. Então, ele tem um perímetro. Aqui é x, aqui é y, x. y2x mais 2y é o perímetro, e o perímetro dá 480. Vou colocar tudo em centímetros, que aí evita de trabalhar com vírgula. Poderia ser em decímetros também. Vamos trabalhar em decímetros, 48 decímetros, porque aí dá número exato também. Então, x mais y é igual a 48. Um dos lados mede 15, então se um dos lados mede 15, x mais 15 é igual a 48. O outro lado, 48 menos 15, o outro lado vai valer 33. Né? Então, um dos lados vale 15. Gente, eu fiz... Peraí. Aqui eu fiz conta errada. Peraí, só um pouquinho. Ó, já estava errando aqui, hein? Eu dividi todo mundo por 2 aqui e esqueci de dividir o 48 por 2. Aqui é 24. Então, o y é igual a 24 menos 15. Então, o y vai ser aqui 9. Tá? Então, beleza, gente. Ó, eu vou trocar aqui, deixar o y aqui. O y não, ficou certo, né? A gente aqui é x. Oh, meu Deus. X. E aqui x. Então aqui o x, vou colocar o x aqui, que aí ele é menor, né, do que o y. X igual a 9 e o y igual a 15. Aqui o y igual a 15. X igual a 9. A quantidade de quadrados assim obtida, então ele quer a maior área possível. Para ele ter a maior área possível, eu vou ter que dividir o 15 e o 9 pelo maior valor possível. Então eu vou fazer o MDC dos dois, no caso, o MDC dos dois deu simplesmente 3. Então, eu vou ter quadrados de 3 centímetros, então eu vou dividir aqui em 1, 2, 3, 4, 5 pedaços, e aqui eu vou dividir em 3 pedaços. Se você dividir aqui, você vai ver que vão ficar 3 por 15, deram 3 por 5, deram
15 pedaços, né? E ele quer saber o número, a soma dos algarismos. Foram 15 quadrados, então 1 mais 5 é igual a 6. E acabou aqui o exercício, beleza? Fechou aqui. Dois atletas iniciam juntos uma marcha. O comprimento do passo do primeiro é 2/3 do comprimento do segundo. Enquanto o primeiro dá 5 passos, então é 5 vezes x, o segundo dá 4 passos, ou seja, 4 vezes y. Tendo o primeiro atleta percorrido 60 km, pode dizer que o segundo terá percorrido, então, 5 vezes x, 4 vezes y. Então, enquanto o primeiro dá 5 passos, o segundo dá 4 passos. E a gente sabe que x é 2/3 de y, então é 5 vezes 2/3 de y. Então, esse cara deu 10y sobre 3 e esse aqui andou 4y. Então, enquanto o primeiro anda 10y sobre 3, o segundo anda 4y. Se o primeiro percorreu 60, o segundo vai ter percorrido z. Multiplicando cruzado, z vezes 10y sobre 3 é igual a 60 vezes 4y. Corto y com y, o z vai ser 60 vezes 3 sobre 10. Cortou o 0 com o 0, o z... Ali, tem o 4 ali ainda, hein, gente? Tem esse 4 aqui ainda. Então, o z ficou 3 vezes 4, 12, vezes 6, 72 quilômetros. Eita, eu tô aqui na frente, hein, gente? Deixa eu fazer um pouquinho para cá. 60 vezes 4 vezes 3 sobre 10, cortou o 0 com o 0. Então, aqui ficou 4 vezes 3, 12, vezes 6, 72 quilômetros, que foi o que ele percorreu. Questãozinha bem interessante essa aí. Fechou. Bom, gente, essa questão aqui são 3 questões numa só, né? Vou ter que fazer a primeira, a segunda e a terceira, uma por vez, e depois ver o verdadeiro ou falso. Vamos lá. Soma-se um número n ao numerador e ao denominador da fração e ela obtém um aumento de 20%. Então, eu tenho aqui, eu somei um n aqui, somei n aqui ao numerador e denominador, ela teve um aumento de 20%, ou seja, um aumento de 20%, se você tem 100% e você aumenta 20%, você vai para 120%. Então, eu vou para 120% do valor que eu tinha antes, que era 2/3. Então, 2 mais n sobre 3 mais n é igual, cortou o 0 aqui com 0 aqui, ficou 1,2 vezes 2 sobre 3. Multiplicando cruzado, fica 3 vezes 2, 6, 3 vezes n, 3n, é igual 1,2 vezes 2 dá 2,4, 2,4 vezes 3 dá 12, vai 1, dá 7,2, mais n vezes 2,4, 2,4n. 3n menos 2,4n é igual a 7,2 menos 6. Então, deu 0,6n é igual a 1,2. O n vai ser 1,2 dividido por 0,6, que dá 2, né? Então, o exercício falou que é igual a 3, então isso aqui é falso, beleza? Bom, continuando. A diferença 8 elevado a 0,666 menos 0,5 é igual a 1. Então, 8 elevado a 0,666, 0,666 é 6 sobre 9, que dá dividir os dois por 3, fica 2/3. Elevado a 2/3 e 0,5 é meio. Então, esse aqui ficou raiz cúbica de 8 ao quadrado, menos raiz quadrada de 9. 8 ao quadrado é 64, raiz cúbica de 64 a gente sabe que é 4, e raiz quadrada de 9 é 3. O resultado deu 1, essa aqui é verdadeira, beleza? Então vamos para a próxima. Bom, eu falei com vocês anteriormente que é interessante que você faça as divisões, faça direito. E não tem problema, vergonha nenhuma, fazer as contas separado. Eu, por exemplo, eu errei essa questão, eu fiz essa prova, e eu errei essa questão porque eu dividi por 2 aqui errado em algum momento. E eu acho que foi
na segunda divisão por 2. Então aqui dá 1, sobra 1, 18 dá 9, aqui dá 4, 4. Aqui na hora de dividir por 2 eu fiz a conta errada. Aqui dá 9, isso aqui dá 18, sobra 1, dá 14, dá 7, dá 2. Então aqui dá 2, aí só falta eu errar aqui de novo, né? Dá 4, dá 8, dá 17, dá 8, dá 6, dá 2, dá 243, dá 3, dá 81, dá 3, dá 27, dá 3, dá 9, dá 3, dá 3, dá 3, dá 1. Então isso aqui deu 1, 2, 3, 4, 2 elevado a 4, vezes 3 elevado a 1, 2, 3, 4, 5, 3 elevado a 5. Então, esse número aqui, 3.888, ele na verdade ele é 2 elevado a 4 vezes 3 elevado a 5. O menor número n, diferente de zero, que torna o produto tal, de tal por n, um cubo perfeito é 12. Então, para eu fazer isso aqui ser um cubo perfeito, os expoentes aqui têm que ser divisíveis por 3. E aí, para ser um cubo perfeito, o 2 elevado a 4 tem que ser multiplicado por 2 elevado a 2, porque o 4 mais 2 vai ficar 6. E o 3 elevado a 5 tem que ser multiplicado por 3 elevado a 1, que é 5 mais 1 vai ficar 6 também. Então, o número que eu tinha que multiplicar aqui era 2 elevado a 2, vezes 3 elevado a 1, que a gente sabe que dá 12. Então, essa aqui era verdadeira, como eu fiz a divisão errada no dia que eu fiz a prova. Eu errei isso aqui, para mim ficou um falso. E aí tinha a resposta, claro, né? Então, no final das contas, a primeira é falsa, a segunda é verdadeira e a terceira é verdadeira. Então, eu acabei errando essa questão por conta disso. Então, questão letra B. Não é vergonha nenhuma você fazer a conta da questão com calma, fazer separadinho no papel e tal. Beleza, gente? Então, vamos para a próxima. Normas de segurança determinam que um certo tipo de avião deve levar, além do combustível suficiente para chegar ao seu destino, uma reserva por mais 45 minutos. Então, ele tem que ter 45 minutos de voo além do que ele vai percorrer. A velocidade média desse avião é 200 km por hora e seu consumo é de 35 litros de combustível. Então, ele faz 200 km a cada 1 hora e ele faz 35 litros a cada 1 hora de voo. Com base nisso, pode-se dizer que a quantidade mínima de combustível, incluindo a reserva, necessária para uma viagem de 250 km em litros é igual a... Então, se a viagem é de 250 km, ele vai precisar de x. Então, 200x é igual a 250. O x vai ser 250 dividido por 200. Corta o zero com zero. Isso aqui dá 5 sobre 4. Essa aqui é a quantidade de horas que ele vai estar voando. Mas ele ainda tem que levar 45 minutos, além dos que ele já vai usar. Então, 45 minutos, transformando isso aqui para hora, é 45 dividido por 60, dá os 2 por 15, fica 3 quartos de hora. Então, eu tenho que andar 5 horas, 5 sobre 4 horas, mais os 3 quartos de hora. Então, 5 sobre 4, mais 3 quartos de hora. Isso aqui deu 8 sobre 4, deu 2 horas. Então, aqui deu 2 horas. Quantos litros? X. X vai ser 70 litros e é a nossa resposta, tá? Então, eu transformei aqui o tempo de reserva em hora também. Trabalhei tudo em hora e aqui fechou a questão. Beleza? Bom, gente, numa loja de confecções, uma pessoa comprou calças, meias e jaquetas. Essa questão foi anulada, mas a gente vai fazer ela porque é interessante, tá? Pelo preço normal da loja, o valor pago pelas mercadorias corresponde a 20%, 15%, 15%, 50% do preço normal da loja. Essa questão provavelmente foi anulada porque ele não falou em relação ao total que ele gastou na loja, né? Então, ficou um pouco ambígua essa questão aqui. Então, vamos considerar que ele falou o seguinte: ele gastou 20% com as calças, do total que ele gastou, 15% com as camisas, 15% com as meias e 50% com as jaquetas, do preço normal. Então, ele gastou 20% de X com as calças, 15% de X com as camisas, 15% de X com
as meias e 50% do total do X que ele gastou, o dinheiro X que ele gastou com as jaquetas. Em virtude de uma promoção, essa pessoa ganhou um desconto de 10% no preço das calças, então isso aqui ele ganhou um desconto de menos 10%, então ele pagou 90%. Então ele pagou pegou 90% do 20x sobre 100. E 20% no preço das jaquetas. Então 20%, então ele ganhou um desconto de 20% aqui, ele pagou 80% das jaquetas. Então 80% dos 50x sobre 100. Aqui ele não teve desconto, então ele pagou 15x sobre 100 mesmo. Aqui ele não teve desconto, ele pagou 15x sobre 100 mesmo. Bom, esse 0 e esse 0 vão com esses dois. Isso aqui ficou 18x sobre 100. Aqui 15x sobre 100 mesmo, aqui 15x sobre 100 mesmo, aqui esse 0 e esse 0 vão com esses dois zeros. Isso aqui ficou 40x sobre 100. Eu não vou fatorar o zero aqui, porque está todo mundo sobre 100 e eu vou somar todo mundo aqui agora para ver o tanto que ele gastou no final. Então, 18x sobre 100, mais 15x sobre 100, mais 15x sobre 100, mais 40x sobre 100. Isso aqui vai dar 15 mais 15, 30, mais 40, 70, 88x sobre 100, ou seja, 0,88x. Então ele ia pagar x, que era o 100%, ele pagou 0,88x. Ele quer saber, na verdade, o desconto, né? O desconto de x para 0,88x, fazendo x menos 0,88, dá 0,12x, que corresponde a y%. Então, multiplicando cruzado, você já percebeu que é 12%, mas vamos fazer aqui x vezes y é igual a 12x. O x corta, o y foi de 12%. Essa questão foi anulada porque o texto foi um pouquinho... Essa partezinha aqui foi mal escrita, deu mole, e aí a questão foi anulada. Beleza? Mas, se o texto tivesse sido certo, a resposta seria a letra B, 12%. Fechou? Bom, a questão fala, a diferença entre dois capitais é de 200. Então, já vou falar aqui que x menos y é 200. Beleza? Já vou anotando as coisas que ele vai falando. Estando o maior aplicado na taxa de 20% ao ano e o menor a 30% ao ano, sabendo que os dois capitais produzem os mesmos juros após 1.852 dias, pode-se concluir que o capital maior é... Gente, o ano comercial tem 360 dias, porque esse tempo tem que estar em ano, porque a taxa dos dois está ao ano. Os juros do primeiro é igual aos juros do segundo, não foi isso que ele falou? Sabendo que os dois produzem os mesmos juros. Os juros do primeiro é o x, vezes a taxa dele, que é 20%, vezes o tempo, que é 1.852 sobre 360. É igual aos juros do segundo, que é y, vezes 30%, vezes o tempo, 1.852 sobre 360. Bom, acaba que isso aqui corta com isso aqui, então o tempo não interferiu, porque o tempo era o mesmo para os dois. Esse 0 corta com esse 0 corta com esse. Então, x vezes... Aliás, o 2 com 10 aqui dá 1/5, né? 1 e 5, então ficou x sobre 5 é igual a 3y sobre 10. Multiplicou cruzado, 10x é igual a 15y. O x ficou igual a 15y sobre 10. O x divide os dois por 5, fica 3y sobre 2. Então, o x é 3y sobre 2, então 3y sobre 2 menos y igual a 200. MMC aqui 2, ficou 3y menos 2y igual a 400. Então, ficou y igual a 400. Bom, achei o y, o x vai ser 3 vezes 400 por 2. O x vai ser aqui 600, né? 600.
Inclusive o x tinha que ser maior que x menos y igual a 200, o maior era o x. Vamos ver a pergunta de novo. Podemos concluir que o capital maior foi o x, foi igual a 600. Fechou aqui a questão. Bom, gente, essa questão aqui, ela vai exigir da gente ter a noção do conceito, né, de números diretamente e inversamente proporcionais. Quando eu falo que dois números eu tenho números, eles são diretamente proporcionais, respectivamente, diretamente vai ser que a razão de um pelo outro vai ser sempre igual à razão de um pelo outro, respectivamente. Quando for inversamente, vão ser os produtos. Então, eu vou fazer a análise de cada uma das alternativas aqui. Letra A. AI são inversamente proporcionais a BI. Então, os A's são inversamente proporcionais aos B's. Então, iria querer dizer o seguinte, que o A1 vezes o B1, 3 vezes 1, seria igual a A2 vezes B2, que seria igual ao o A3 vezes o B3. E a gente, obviamente, vê que isso aqui não é verdadeiro. Letra B. Os AI são diretamente proporcionais aos quadrados de BI. Diretamente proporcional é que a razão entre eles. Então, o A1 sobre o quadrado de B1, que seria 1 ao quadrado, seria igual ao A2 sobre o quadrado de B2, 2 ao quadrado, que seria igual ao A3, que é 27, sobre o quadrado de B3. Então, ficaria 3 é igual a 12 sobre 4, dá 3. 27 sobre 9 dá 3. Essa é a nossa resposta certa. Letra C. Os AI são inversamente proporcionais aos quadrados de BI. O A1, quando é inversamente proporcional, você multiplica, vezes 1 ao quadrado seria igual ao A2, vezes o B2 ao quadrado, que seria igual ao A3, vezes o 3 ao quadrado. A gente vê nitidamente que isso aqui não é verdadeiro. Letra D. Os AI são diretamente proporcionais às raízes quadradas de BI. Então, seria dividido. O A1 dividido pelo B1, na verdade é pela raiz de B1. O A2 dividido pela raiz de B2 seria igual ao A3 dividido pela raiz de B3, porque ele é diretamente proporcional às raízes quadradas dos BI. E a gente vê também que isso não está certo, né? Porque 3 sobre 1 não é igual a 12 sobre raiz de 2. Isso aqui vai dar um número irracional. Aqui deu um número racional. Então, isso aqui não é igual a isso. A letra D estaria errada. A resposta seria a letra B de bola. Beleza? Fechou aqui. Questãozinha de regra de 3 composta. Se X homens trabalhando X horas por dia durante X dias produzem X artigos, então o número de dias necessários para que Y homens trabalhando Y horas por dia produzam Y artigos. Então, dias é a primeira coisa que eu quero saber. Então, dias tem aqui homens, horas por dia, homens trabalhando horas por dia durante X dias, e tem ainda artigos como uma grandeza aqui. Então, eu sei que X homens trabalhando X horas por dia produzem X artigos trabalhando X dias. Ele perguntou em quantos dias, eu vou chamar de Z, porque ainda tem um Y ali. Y homens trabalhando Y horas por dia produzem Y artigos. Bom, a primeira seta aqui eu vou colocar para baixo, porque eu quero. Assim como você, se você quiser, você coloca para cima, porque a primeira seta não importa. Agora, dias e homens, dias e horas por dia, e dia e artigo, você vai analisar cada uma das grandezas sempre em relação à primeira ali, que é dias, que é o que você quer saber. Então, dias e homens, se você vai fazer o trabalho em mais dias, você tem mais tempo, né? Então, você pode fazer com menos homens o serviço. Então, são grandezas inversamente proporcionais, setas ficam no sentido contrário. Dias e horas por dia, se eu tenho mais dias, eu posso trabalhar menos por dia. Então, grandezas inversamente proporcionais também. Agora, dias e artigos, quanto mais dias eu trabalhar, eu escrevo mais artigos. Então, dias e artigos são grandezas diretamente proporcionais, ficam com a seta para o mesmo lado, dias e artigos. Então, eu vou colocar todo mundo para baixo, porque eu quero. Se você quiser colocar todo mundo para cima, você pode. Você coloca todo mundo para cima.
Então, eu coloquei todo mundo para baixo aqui. Então, o x e y inverte, yx. Aqui, o x e y inverte, fica yx. E aqui a seta já estava para baixo, continua x, y. Fazendo a multiplicação aqui agora, eu vou fazer assim e assim. Então, o z vezes y vezes x é igual a x vezes x vezes x vezes y. Então, o z, que é o número de dias que a gente quer, vai ser x vezes x vezes x vezes y dividido por y vezes y vezes x. Cortamos esse y com esse x com esse. O z ficou x ao quadrado sobre y. E aqui acabou a nossa questão. X ao quadrado sobre y, letra B. Finalizamos a questão. Bom, gente, essa questão aqui, ela te dá uma equação e te pede para você falar sobre o A e o B. Então, a dica é a seguinte: se você só tem uma equação, você não vai conseguir achar as duas incógnitas. Então, você vai ter que pensar aí um pouco. Não adianta tentar ficar achando, porque não vai dar. Então, eu vou dar uma arrumada primeiro. 4A mais B igual a 2B menos 3A mais B. Vou dar uma arrumada. 4A, o 3A passa mais 3A, é igual a 2B mais B menos B. Então, cortou o B menos B. Aqui é 3A, né, gente? Então, aqui fica 7A é igual a 2B. A gente tem duas possibilidades para isso. Fazer que o A é 2B sobre 7 e que o B é 7A sobre 2. Bom, o exercício falou para a gente que A e B são números inteiros não nulos, ou seja, diferentes de zero. Então, ocorre necessariamente que o A é par e B é múltiplo de 7. Olha, se o A é 2B sobre 7, para isso aqui dar um número inteiro, o B tem que ser divisível por 7. E aqui o B é 7A dividido por 2, o A tem que ser divisível por 2. Porque aqui alguém tinha que ser divisível. O 2 não é divisível por 7, então o B tem que ser divisível. Aqui o 7 não é divisível por 2, o A então vai ter que ser divisível para o B ficar um valor inteiro. Então, o B é divisível por 7 e o A é divisível por 2, tá? Então, o B é divisível por 7, o A é divisível por 2. Então, o B é múltiplo de 7, o A é múltiplo de 2. O A é par e o B é múltiplo de 7. Letra A é a nossa resposta. Tranquilo? Então, fechou aqui. Bom, então ele fala assim: gastei tudo que tinha em 6 lojas. Em cada uma delas, gastei R$1 a mais do que a metade do que eu tinha. Então, eu gastei R$1 a mais do que a metade que tinha. Então, se eu tinha R$30, metade do que eu tinha era 15, eu gastei R$1 a mais, gastei 16. Essa é a ideia. Então, na primeira loja, eu gastei, eu tinha X, não sei quanto que eu tinha X. X sobre 2 mais 1, ou seja, fazendo isso aqui eu gastei X mais 2 sobre 2. Quanto que me sobrou? Então, eu tinha X menos X mais 2 sobre 2, vai dar 2x, menos x menos 2 sobre 2, vai dar x menos 2 sobre 2. X menos 2 sobre 2. Segunda loja. Eu vou apagando aqui as continhas, tá? Que eu vou fazendo aqui. Isso aqui é um vídeo, você vai copiando depois. Segunda loja, quanto que eu gastei? Metade do que sobrou na anterior, que é x menos 2 sobre 2, dividido por 2, que é metade desse valor aqui, mais 1. Isso aqui vai dar x menos 2 sobre 4 mais 1, vai dar x menos 2 mais 4 sobre 4, que dá x mais 2 sobre 4. Então, aqui deu x mais 2 sobre 4. E quanto que me sobrou? Vamos apagar isso aqui e vamos ver quanto que sobrou para ele na
segunda loja. Bom, na segunda loja sobrou o que eu tinha sobrado na primeira, que é x menos 2 sobre 2, menos o que eu gastei na segunda, que foi x mais 2 sobre 4. Fazendo o MMC aqui, fica 4, dá 2x menos 4, menos x menos 2. Cuidado que esse menos é tanto do x quanto do 2. Então, fica x menos 6 sobre 4. X menos 6 sobre 4. E aí, acabou a segunda loja. Terceira loja, mesmo esquema. Vou fazer metade do que sobrou da anterior. Mais 1. Então, x menos 6 sobre 4, metade disso. Mais 1, x menos 6 sobre 8. Mais 1, x menos 6 mais 8, tudo isso sobre 8. Dá x mais 2 sobre 8. Bom, espero que você já esteja percebendo que o que eu gastei é sempre x mais 2 sobre 2, x mais 2 sobre 4, x mais 2 sobre 8. A quarta loja vai chegar a x mais 2 sobre 16. Quinta loja, x mais 2 sobre 32. Sexta loja, x mais 2 sobre... e sempre dividido por 2. Né? Então, vamos continuando fazendo aqui, até a gente chegar no resultado, mas você já conseguia fazer uma projeção. Né? Então, isso aqui foi o que eu gastei. E o que sobrou? Vou fazendo o esquema aqui. É o da anterior, x menos 6 sobre 4, menos x mais 2 sobre 8, vai dar 2x menos 12, menos x menos 2, tudo isso sobre 8, dá x menos 16 sobre 8. X menos 16 sobre 8. O que vai ser a quarta loja? Quarta loja vai ser x menos 16 sobre 8, dividido por 2, mais 1, vai dar x menos 16 sobre 16, mais 1, e aqui tem alguma continha errada. Vamos refazer essa aqui, só para não ter nenhum erro aqui. Acho que estou achando que tem algum erro aqui. X menos 6 sobre 4, menos x mais 2 sobre 8, MMC deu 8, ficou 2x menos 12, menos x menos 2. Então, isso aqui deu x menos 14 sobre 8. Então, tinha algum erro aqui. Não sei onde que eu errei não, mas teve um erro aí. X menos 14 sobre 8. E aí, o que eu gastei na quarta loja, que é metade disso, x menos 14 sobre 8 dividido por 2, mais 1, vai ficar x menos 14 sobre 16 mais 1, x menos 14 mais 16 sobre 16, fazendo MMC, deu x mais 2 sobre 16, como a gente já tinha previsto. Próxima loja, o que sobrou? Então, esse é o esquema, você já poderia ter previsto que as próximas lojas iam ser x mais 2 sobre 16, a quinta loja x mais 2 sobre 32 e a sexta loja x mais 2 sobre 64. O que sobrou na quarta loja? O x menos 14 sobre 8 menos o x mais 2 sobre 16. MMC 16 ficou 2x menos 28 menos x menos 2. Isso aqui deu x menos 20 menos 30. Só fazendo aqui certinho. Aqui é x menos 14 sobre 8. X mais 2 sobre 16. Então, deu x menos 30 sobre 16. Certinho. Próxima loja. A loja é a quinta loja. Quinta loja. O que eu gastei foi metade do que eu tinha, mais 1 da loja anterior. X menos 30 sobre 16, sobre 2, mais 1 vai ficar x menos 30 sobre 32, mais 1 vai ficar x menos 30 mais 32 sobre 32, vai dar x mais 2 sobre 32. X mais 2 sobre 32. O que sobrou? O que sobrou? Sobrou, aí fazendo, o que tinha sobrado na quarta loja, menos o que eu gastei na quinta loja, vai ser ali o x menos 30 sobre 16,
menos o x mais 2 sobre 32. MMC 32 ficou 2x menos 60 menos x menos 2, fica x menos 62 sobre 32. X menos 62 sobre 32. Bom, resolvendo aqui, agora nós vamos continuar a próxima, a sexta loja. Eu gastei metade do anterior aqui, x menos 62 sobre 32, metade disso, mais 1. Então, ficou x menos 62 sobre 64, mais 1, que vai ficar x menos 62 mais 64 sobre 64, que é x mais 2 sobre 64. Então, todas as lojas davam isso. Você poderia ter percebido isso e feito que essa soma desses caras que eu circulei aqui, que é tudo que eu gastei, seria igual a x e você conseguiria montar a equação. Mas uma outra forma de fazer tudo que a gente fez aqui até agora, o que sobrou vai ser o x menos 62 sobre 32 menos o x mais 2 sobre 64, MMC 64, 2x menos 124, menos x, menos 2 fica x menos 126 sobre 64. X menos 126 sobre 64. Bom, e aí, o que eu vou fazer agora, gente? Olha só, o que sobrou na última loja foi zero, porque ele gastou tudo, então não sobrou nada na última loja. Então, x menos 126 sobre 64 é igual a zero. X menos 126 é igual a zero. 64 passa multiplicando, x é 126. Então, ele tinha 126. Agora, eu vou voltar e vou ver as alternativas. Inicialmente, ele tinha R$120. Falso, 126. Ao entrar na terceira loja, tinha R$16. Terceira loja. Ao entrar na terceira loja, é o que ele sobrou da segunda loja. 126 menos 6. 126 menos 6 dá 120. Dividido por 4 dá 30. E ele falou que é 16. Falso. Gastei R$8 na quarta loja. Quarta loja, eu gastei x mais 2 sobre 16. Ou seja, 126 mais 2, que dá 128. Esse 128 dividido por 16 dá R$8. Opa, é a nossa resposta certa. Sobraram R$4 ao sair da quarta loja. Saí da quarta loja, sobraram R$4. Aqui sobrou x menos 30, ou seja, 126 menos 30, 96, que dividido por 16 dá R$6. Então, ele falou que sobrou R$4. Isso aqui é falso. Nossa resposta era a letra C. Fechou aqui a questão. Bom, gente, essa questão aqui ela é relativamente simples, né? Eu tenho que resolver uma equação do primeiro grau. Vou fazer aqui o MMC para todo mundo. MMC entre 2, 5, 3, 6 e 2. Dá todo mundo por 2. Dá todo mundo não, dá alguns por 2. Aqui fica assim. Dá alguns por 3. Fica aqui. E dá por 5. E aí acabou aqui o MMC 30, né? 3 vezes 2, 6. Vezes 5, 30. Então, 30 dividido por 2, 15. Então, fica 15 vezes 5x menos 3. 30 dividido por 5 dá 6. Vezes menos, então, fica menos 6 vezes o 4. O sinal aqui é menos. 30 dividido por 3 dá 10. Vezes 2x. Igual 30 dividido por 6 dá 5, 19, menos 8. E 30 dividido por 2 dá 15, então fica menos 15. Cortou o MMC, porque eu já tirei dos dois lados. Aqui fica 15 vezes 5, isso aqui dá 75x, menos 45, menos 24, mais 20x, igual a 195, né? 19 vezes 5. 19 vezes 5 é 190. É 95, na verdade. Aqui, gente, eu esqueci do x, né? Aqui é x. 95x
menos 40, menos 15. Então, fazendo aqui, ó, eu tenho 75x, 20x, 95x. Então, isso aqui deu 95x, esses dois. E o 95x passa para cá, menos 95x. É igual a 40, menos 15, dá menos 55. E esse 45 passa somando, e o menos 24 passa somando. Então, deu 0x igual, isso aqui dá menos 10, que mais 24 dá 14. Então, o x é 14 dividido por 0. Se você tem uma coisa diferente de 0 por 0, é impossível, que não tem solução. Eu, na pressa, marquei essa questão aqui com a resposta na mão, desse jeito aqui, uma infinidade. Isso aqui seria se fosse 0 sobre 0. Aqui é uma coisa diferente de 0 sobre 0. Aí é impossível, não tem solução. Esse aqui é impossível. E esse aqui é indeterminado. Então, cuidado com essas coisas, hein, gente? Perder uma questão por bobeira assim.